tarde, meu quinto ano. Aula de hoje, matemática. Vamos pegar aí o nosso módulo 3, por favor. No nosso módulo 3, nós vamos lá para a página 143. Né? Ela fala de quê? Transformação de medidas de comprimento. Então, nós vamos multiplicar e dividir, tá? Aí na página 143, né, nós temos os quilômetros em medidas em metros. Então, nós vamos multiplicar o número, tem um número, e a medida em quilômetros por 1000. Então, vamos multiplicar por 1000. O exemplo aí que o livro te dá, né, o livro ele te dá 3,7 quilômetros e você vai transformar em metro. Então, você vai multiplicar por 1000 metros. Assim, ó. 3,7 km vezes 1000 metros. Tá? É muito fácil. O que acontece na multiplicação? Você tira a vírgula, né? Você tira a vírgula e você sabe que 1000 tem quantos zeros? 3. Depois da vírgula aqui, ó, tem quantos números? 1. Então, você vai botar, ó, é igual 3.700. 3.700 metros. Ó, 1000, né? Que são 3 números aí. A mesma coisa se eu te der esse exemplo aqui, ó. 2,8 km vezes 1000 metros. Então, você tira a vírgula, 2.800 e acrescenta os 2 zeros para completar 3 números depois da vírgula. Outro aqui, se eu te der aqui, ó, 4,52 quilômetros vezes 1000 metros. Então, você tira a vírgula, vai ficar 4.520 metros. Tá bom? Então, você continua acompanhando aí com a tia Joelma, ainda na página 143. Agora, para divisão, ainda aí na página 143, nós vamos pegar metros e dividir em quilômetros também por 1000. Você vai pegar o número referente à medida, quilômetros ou metro, e você vai dividir por 1000, tá bom? Então, vamos lá. O exemplo aí que o livro te dá, ele te dá 3.587 metros, ó. 3.587 metros vezes não, desculpa. Dividido. É dividido, tá? Agora é divisão. Nós já multiplicamos, agora é divisão. Dividido por 1000, ó. Dividido por 1000. Então, o que você vai fazer? 3.587 metros dividido por 1000. Você vai colocar a vírgula. Então, na divisão, você coloca a vírgula no mesmo esquema. Quantos números tem? Quantos zeros tem o 1000? 3. Então, você vai ver aqui quantos números tem aqui 3.587. Vai andar com a vírgula. 1, 2, 3. Porque o 1000 não tem 3 zeros? Então você vai botar 3,587. O quê? Quilômetros. Então, vamos lá, quilômetros. Outro exemplo aí que a tia vai te dar. 4.269 metros. 4.269 metros dividido por 1000. Então, o que a tia falou? Vai colocar a vírgula. Na divisão, coloca a vírgula. Quantos zeros tem o 1000? 3. Então, você vai contar. 1, 2, 3. Então, 4,269 o quê? km, quilômetros. Último exemplo aí. 13.742 metros dividido por 1000. Então, 13.000, vamos contar. 1, 2, 3. Então, fica 13,742 quilômetros. km.
tá? Então, essa foi a divisão. Se na multiplicação nós tiramos a vírgula, né? Na divisão nós colocamos contando, tá? Direita para esquerda, tá bom? Vamos para a página 144. 144, nós vamos começar também multiplicando, só que agora com 100. Então, metros e medidas em centímetros. Nós vamos multiplicar o número referente à medida em metros por 100. O livro ele te dá o exemplo aí de 1,7 vezes 100. Então, 1,7 vezes 100. O que acontece na multiplicação? A gente tira a vírgula, fica muito fácil, fica 167, ó, que é igual a 167. Outro exemplo aí que a tia vai te dar, ó, 2,98 vezes 100, igual. Então, a gente tem que tirar a vírgula, tá? Ficou o quê? 298. Muito fácil, né? Lembrando que qualquer dúvida, vai lá no privado da tia Joelma. O último exemplo aí, 41,53 vezes 100. Então, aqui já aumentou a quantidade de números. Então, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Tirar a vírgula. Vai ficar 4.000, né? 153. Não vai ficar mais 41,53. Fica 4.153. Então, multiplicação é fácil. Tira a vírgula. Vamos continuar aí com a tia divisão. Já aí para divisão, na 144, nós temos os centímetros em medidas em metros. Nós vamos dividir o número referente colocado, a medida em centímetros. Então, por 100, nós vamos dividir por 100. Primeiro exemplo aí, 158 dividido por 100. Igual, nós sabemos que na divisão nós colocamos a vírgula. Quantos zeros tem o 100? 2. Então, da direita para a esquerda nós vamos contar. 1, 2. Então, 1,58. Aqui, ó. 1,58 o quê? Centímetros. Apagar aqui. Outro exemplo aí. Vamos lá. 4.327 dividido por 100. 4.327 dividido por 100. Se eu tenho que andar da direita para a esquerda com a vírgula, o 100 tem quantos zeros? 2. Então, vamos lá. 1, 2. Então, 43,27 cm, centímetros. Muito fácil, né? Qualquer dúvida, vai lá no meu privado. Vamos lá. Aí, eu vou te dar... Lá embaixo, você acompanha aí com a tia Joelma, tem perímetro, né? Perímetro é o quê? A gente já viu que é a soma dos lados, é o comprimento de um contorno da figura geométrica, o quê? Plana. Então, a gente soma. Só para relembrar aí, né? Vou botar aqui um quadrado, né? Aí, os lados, 4 cm, 2 cm, mais 4 cm, 2 cm. Então, P de perímetro e vou somar. Ó, 2 mais 4 mais 2 mais 4, que é igual P de perímetro é igual 2 mais 4, 6. 6 com mais 2, 8. 8 com mais 2, 8. 9, 10, 11, 12. Então, 12 cm, tá? Muito fácil. Vamos acompanhar já aí com a tia Joelma 145. Agora, a gente aí na 145, nós vamos ver centímetros em medidas em milímetros, na multiplicação, né? O número que se refere à medida em centímetro por 10, tá? Então, vamos lá.
O livro ele te dá aí exemplos, ó, 42 vezes 10 milímetros, ó, 10 milímetros. É igual. A gente viu que na multiplicação a gente não tem vírgula, só na divisão. Então, multiplicou 42, o 10 tem quantos zeros? 1. 42 passou para 420 milímetros, ó. 420 milímetros. Muito fácil, tá? Outro exemplo aí, ó. 67 vezes 10. Vai dar o quê? 670 milímetros, tá? A gente pode ter outros exemplos? Pode, mas é muito fácil, ó. Se eu colocar aqui 52 vezes 10, então 520 milímetros, tá? Muito fácil, só que tem as regrinhas, tanto da multiplicação como a divisão. Vamos continuar aí acompanhando com a tia Joelma. Essa última etapa, né, nós vamos dividir. Só que dividindo por 10, nós não vamos acrescentar zero. Nós não vamos acrescentar vírgula. Nós vamos cortar o zero. Acompanha aí que a gente pode ver que nós vamos dividir milímetros em medidas em centímetros. Vamos dividir um número referente, eu vou colocar aqui, por 10. E aí você vai transformar em centímetros, tá bom? Cortando o zero. Ó, eu tenho aí o exemplo do livro. 310 milímetros dividido por 10. Então, cortando zero, fica o quê? 31 cm. cm é o quê? Centímetros. Vamos ver outro aqui. 820 milímetros dividido por 10. Vamos cortar o zero, 82 cm. Muito fácil, né? A tia vai deixar aí atividades para vocês fixar esse conteúdo. Qualquer dúvida, vai lá no privado da tia Joelma. Lembrando que a gente está em semana de prova. Façam com calma, bem devagar, devagarinho, tá bom? Boa sorte para todos, um beijão, fiquem com Deus e se cuidem.